Olá, meus amigos, boa noite a todos vocês. Eu espero que todos estejam bem, com saúde, e que bom ter vocês aqui no canal mais uma vez. Hoje é dia 14 de setembro de 2025, agora são 21 horas e 5 minutos e vamos hoje trazer para vocês algumas atualizações do que vem acontecendo nos bastidores da instituição mais influente do Brasil. A instituição chamada Igreja Universal do Reino de Deus, que tem um poder financeiro, político, midiático, jurídico muito grande, e poucos têm hoje a coragem de falar o que acontece nos bastidores. Para ser muito sincero, não existe no Brasil, nem no mundo, ninguém que traga informações diretamente do núcleo, do coração dessa seita, que não seja canais de respeito, de confiabilidade, de fatos, como é o canal Davi Vieira e alguns outros colegas que têm feito isso com tanta responsabilidade. Durante esses anos que eu estou aqui no YouTube, já vão completar 7 anos que eu estou com esse canal, por um milagre, porque a Universal já tentou de tudo para tirar esse trabalho do ar e não conseguiu. Mesmo eles usando o poder financeiro deles, mesmo ocorrendo muitas coisas, eu tenho certeza absoluta que se eu conseguir chegar até aqui, eu só cheguei até aqui porque a mão de Deus tem sido a minha guarda, a minha proteção, e centenas e centenas de pessoas estão sendo alcançadas neste exato momento no Brasil e fora. Não só com mais uma denúncia, mas também com conteúdos que possam fazê-las crer que só existe um caminho, que é Jesus. E a Universal é uma seita. Ela hoje, infelizmente, ainda existem pessoas que veneram, pessoas que vão na Universal, pessoas que não têm a menor informação do que acontece lá dentro. Então eu quero convidar você a acompanhar o que eu vou trazer hoje aqui. Hoje eu vou trazer um áudio de Edir Macedo exclusivo, que não tem lugar nenhum. Para ser muito franco, eu mandei o áudio para o Marcelo, mandar um abraço para o Marcelo Roque, e o Marcelo fez a divulgação do áudio. É um áudio que é uma parte da reunião, eu tenho aqui alguns e-mails, eu tenho outras coisas para dizer para vocês também. Vamos analisar juntos o que esse homem falou. E eu também quero dizer algo. Antes de começar, deixa eu me apresentar para você que está me assistindo pela primeira vez. O meu nome é Davi Vieira, sou um ex-pastor da Igreja Universal. Eu fiquei como pastor 5 anos. Eu realmente entendi o que acontece dentro da Igreja Universal. Eu compreendi que a vida do pastor é uma vida de metas de arrecadação, e eu não concordei com isso. Não quis ficar. Quando eu entendi que para crescer dentro da Igreja Universal você teria que enganar os outros, teria que ser um cretino, um patife, desculpe a palavra, porque aqui no meu canal eu tenho liberdade para dizer aquilo que eu penso e aquilo que eu vivi. Qualquer bispo, por mais medíocre que seja diante do juiz, por mais leviano que seja diante de um juiz, minta diante de um juiz, cometa falso testemunho diante de um juiz, qualquer bispo da Universal que vai para um tribunal mentir diante de um juiz, aqui não é o caso. Aqui todas as mentiras caem por terra, principalmente as que são vinculadas pela Universal. E é muito importante que você acompanhe o trabalho que a gente vem fazendo. Muito importante. Por isso eu quero convidar você que está me assistindo pela primeira vez a nos apoiar com este trabalho. Como, Davi? Como? Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Também quero convidar você a deixar o seu like, porque a Igreja Universal, no mês passado, me deu um strike. Quando eu botei aqui o vídeo do bispo aliciando o menor de idade, eu tenho outros vídeos comigo. Eu tenho conteúdos comigo que mostram bispos fazendo coisas horríveis. A Universal não faz ideia do poder de informação que eu tenho na mão. Não faz ideia. Para ser muito sincero, quando eu dei a minha entrevista recente, eu quero mandar um forte abraço
Eu gostaria muito que você que ainda não assistiu a minha entrevista lá no Caio Modesto, você assista a minha entrevista lá no Caio Modesto. Foi uma entrevista muito reveladora, uma entrevista que eu fui muito razoável ali. Naquela entrevista eu dei no canal do Caio Modesto, eu fui muito razoável naquela entrevista. Muito razoável. Eu não falei nem 10% daquilo que eu posso falar que vai comprometer os bastidores dessa instituição que vem enganando milhares de pessoas. Então, eu trouxe no canal do Caio Modesto, que tem mais de 1,5 milhão de inscritos. Eu vou até colocar aqui para você ver aqui na tela. Ó. Quero convidar você a ir lá no canal do Caio. Eu dei uma entrevista exclusiva no canal, certo? Eu dei uma entrevista lá no canal do Caio Modesto. E nessa entrevista, eu falei muita coisa. No canal do Caio Modesto, tá aí a minha entrevista rolando lá. O Caio Modesto me entrevistou, eu falei sobre a minha história e foi muito bacana, eu fui bem razoável. E tem um outro vídeo também do Caio, que ele botou agora recente, que também foi uma espécie de documentário que ele fez. Foi muito interessante, o Caio até me mandou uma mensagem, foi muito legal o que o Caio produziu. Uma entrevista comigo, tem até a foto da minha mãe na capa lá, eu tirei a foto comigo, com a minha mãe, quando eu comecei. Então, eu quero convidar você a assistir o que eu falei lá no Caio Modesto. Você que ainda não assistiu, foi muito importante o que foi falado ali. Eu trouxe foi a entrevista mais recente. Eu também quero dizer para vocês que o próximo podcast que eu fizer, o próximo podcast que Deus assim permitir que eu faça, que eu participe, eu vou falar tudo o que eu não falei no podcast do Caio Modesto. Tudo o que eu não falei, eu vou trazer à tona. Eu vou trazer coisa pesada. Eu vou trazer fatos contra lideranças da Universal que vão deixar as pessoas que vão assistir de boca aberta. No Caio Modesto e no professor Daniel Gontijo, que já tem mais de 2.400.000 visualizações, eu fui bem razoável. Mas agora não vou ser não, porque com a Universal você não pode ser razoável. Você tem que pegar pesado com eles. Porque quando se trata de Universal, a gente fala de crimes, a gente fala de assassinato, a gente fala de evasão de divisas, a gente fala de destruição de famílias, nós falamos de um líder que é cruel e perverso. Edir Macedo é um homem cruel, perverso, é um maníaco, totalmente cínico. Eu vou colocar o áudio para você ouvir agora. Que ele chama pastores de estrume. Quem está saindo para ele é estrume, não é a primeira vez que ele ofende. Ele já chamou pastores de lixo, já chamou pessoas de lixo. Ele dizendo que está cheio de ex-universal por aí. O caminhão do lixo está passando. Então você, que é da Igreja Universal, para ele você é um lixo. Você não vale nada. Eu sinceramente não entendo como que uma pessoa vai até o Templo de Salomão, que não é de Salomão nem aqui nem na China, ouvir a palavra de um homem que nem a Bíblia abre mais. Ele não abre mais a Bíblia, ele fala dele, e ele vem com esse papinho, como ele falou ontem para os obreiros, colocando imagem do universo, imagem da natureza, botou imagens de bebês, a maior patifaria do mundo, colocar imagem de bebê se ele odeia criança. Ele disse que filhos nascem como rato e Deus não dá filho para ninguém, mas na hora de sensibilizar obreiros, bota a imagem de bebê lá, bota a imagem de feto lá. Feto? Criança na barriga da mãe? O Bispo Macedo ele é a favor do assassinato de bebê na barriga. Ele é a favor do... A palavra... Você sabe o que eu quero dizer, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, eu não posso falar a palavra aqui, né? Você apoiaria um homem que é a favor do... Você é a favor do homem, a favor do... Então, você que é membro da Universal, que eu não sei o que você tem na cabeça para continuar aí, esse canal não é para você que adora a imagem do Macedo, mas para você que é sincero,
que não quer ser enganado com um falso evangelho. E você, pastor, eu quero mandar um recado direto para o Renato Cardoso, uma coisa exclusiva. Quero agradecer quem está comigo aqui ao vivo. Obrigado, os amigos que estão comigo aqui ao vivo. Muita gente chegando. Muita gente aqui colocando os comentários. Eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado, meus irmãos. Tem muita gente boa aqui. Eu quero falar uma coisa séria aqui, que eu não ia falar. Mas eu vou deixar um recado aqui para eles saberem o que eu sei que está acontecendo lá dentro. Pastor da Igreja Universal, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia, quando um pastor e uma esposa vão para fora do país, aqui no Brasil eles têm que pagar o carnê, aquele carnê de autônomo, o carnê do GPS, certo? Preste atenção que eu vou falar uma coisa séria para vocês. Aqui no Brasil, eles têm que pagar o carnê do GPS, aquele carnê da autonomia. Quando um pastor e uma esposa vão para fora do Brasil, eles param de pagar o carnê. Você acha que a Igreja Universal bilionária paga o carnê do pastor? Não paga, não. Não paga, porque o Macedo não está nem aí para eles. Nem aí para eles no futuro. E detalhe, se o pastor pagar o carnê dele, alguém pagar o carnê dele no Brasil enquanto ele estiver fora e a Universal souber, ele é expurgado da Universal. É o carnê do INSS, exato, Estela? Obrigado, minha irmã. Se a Igreja Universal souber que ele está pagando o carnê do INSS enquanto ele está fora do país, ele é expurgado, humilhado na Igreja Universal, tirado fora. A sem-vergonhice é tão grande que eles não querem que o pastor e a esposa tenham um direito a uma aposentadoria. Não querem. Não querem. O Macedo, que é um sem-vergonha, fala que quem sai quer saber dos seus interesses. Quem está saindo quer saber dos seus interesses. Vou colocar o áudio dele agora. E depois eu vou colocar o e-mail que eu recebi. Obrigado aí, o Alanderson. Obrigado aí, Américo. Pessoal aí, Natan Neto, o Ivan, querido aí, que é membro do canal. Meus amigos, quero convidar você a se tornar um membro do canal, porque hoje eu vou me dedicar a denunciar esse pessoal. O próximo podcast que eu fizer, se você estiver disposto a me convidar para um podcast, eu vou descer a lenha. E vou falar de modo que, igual eu falo no meu canal, porque no Caio Modesto eu fui bem razoável. E ele me tratou com muito carinho, muito respeito, muita dedicação, uma pessoa maravilhosa. Foi uma experiência muito boa estar com o Caio. E com outros colegas que também me convidaram também para os seus podcasts. O próximo podcast que eu for, ali vocês vão ver Davi falar de coisas lá dos bastidores que eu nunca falei no canal. Eles vão ficar apavorados. Vão ficar apavorados. Porque uma coisa que o Macedo detesta é a verdade. Ele não gosta da verdade. A verdade para ele é uma ofensa. Então, obrigado aí o pessoal querido que está me acompanhando. Meus amigos, se você quiser apoiar o trabalho do canal Davi Vieira, se torne membro do canal. Se torne um membro apoiador do trabalho do canal, pessoal. Até para que eu consiga ter recursos. Se alguém me chamar para um estado, eu não tenho como viajar. Eu não tenho como viajar. Então, aponte o seu QR Code para cá, o celular, nos apoie voluntariamente, se você puder. Se assim você quiser e assim você puder. Nos apoie, pessoal, porque nós precisamos continuar fazendo esse trabalho que tem alcançado muitas vidas. Eu vou colocar o áudio do Macedo, vamos analisar juntos aqui o que esse sujeito falou com os pastores, que não é a primeira vez. Depois eu vou ler uns e-mails para vocês. Obrigado aí, os irmãos, amigos. Esse aqui é o Caio Modesto, tá? Que tá falando lá do... Aqui tá ele na minha outra entrevista que eu participei com ele, foi muito boa. Eu participei dessa entrevista lá, depois você vai lá e assiste. Mas vamos lá, vamos botar o áudio do fraudador de diplomas, Edir Macedo. O homem mais covarde que eu já vi na vida. Tá coitado. E se eu fosse ele, me preocuparia muito com o pâncreas dele. Muito, Macedo. Muito com seu pâncreas. Se preocupe, Macedo. Vamos ouvir aqui o áudio do Edir Macedo.
como que ele trata os pastores, e você que é pastor, esse tem que ser o teu último ano na Universal, a não ser que você seja igual a ele. Eu sei que dentro da Igreja Universal tem alguns pastores que estão dispostos a sair e ter uma nova vida, uma vida decente, uma vida sem pressão, uma vida sem esculacho, uma vida sem humilhação. Querem viver livres para poder trabalhar, ter a sua família, porque aí dentro você não vai ter família. Aí dentro você vai ser um escravo do Renato Cardoso. Então esse tem que ser o teu último ano. Para onde eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? Recomece. Nem que você tenha que recomeçar com dignidade, mas recomece. Sai debaixo dessa escravidão maldita desse homem. Vamos ouvir aqui o que ele vai dizer. Vamos lá. Mas estão inseridos no nosso meio. Você pode ter certeza, cedo ou tarde, você vai sair fora. E o pior, não é sair fora do nosso meio, das regalias, das benesses que a igreja te dá, não. Olha só, gente, a internet minha ainda não está 100%, estou ao vivo, mas eu vou gradativamente parando aqui para que eu possa comentar. Para que eu possa comentar as patifarias desse sujeito. Comigo ele não tira onda. Comigo ele não tira onda. Comigo eu falo na cara. Primeiro que eu quero deixar claro o seguinte: regalias é uma ova, Macedo. Regalias é uma ova. Pastor da Igreja Universal, pastoreco, pastor de bairro, de igrejinha, de boteco de aleluia, não tem regalia nenhuma. Recebe um salário. Pastor de Igreja Universal, de bairro, recebe um salário que gira aí em torno de 2.500 a 3.000 reais, 4.000 reais. Mas o desconto que vem um desconto para a Life Empresarial Saúde, para o plano de saúde, na mão o pastor não ganha quase nada. Então as benesses é uma ova, Macedo. Você está falando as regalias que tem aqui dentro. Regalias é uma ova. Quem tem regalia é o bispo Jadson Eggington, que é empresário. Quem tem regalia é o bispo Adilson, que é o teu sócio. Quem tem regalia é você, Macedo, que tem jato particular. Você faz live no teu Instagram de costas para uma Bahia maravilhosa, uma praia linda, que provavelmente é em Miami ou em Portugal. Então não venha com essa conversa fiada de que pastor tem regalia. Regalia é uma ova. Quem tem regalia são a alta cúpula que fecha contigo, que come do teu prato podre. Então não vem com esse papo de regalia. Tem um monte de pastor esposa doente, com tumor na cabeça, com problema de pele, com problema de pressão alta. Aí você fala que o pastor saiu porque quer buscar seus interesses? Vamos continuar ouvindo aqui. Você vai sair fora para se perder. Vai sair fora do mesmo jeito como Satanás saiu fora. Tinha tudo e perdeu. Do mesmo jeito como Adão e Eva tinham tudo perfeito, mas se perderam. Por quê? Porque o mal está dentro de você. É isso que acontece. É isso que vai acontecer. Cedo ou tarde você vai sair. Detalhe, gente. Detalhe. Você tá vendo nessa foto dele aí, ele tá usando um relógio de ouro. Você pensa que o Macedo compra relógio aonde? Você que é pastor, você acha que o Macedo compra relógio na 25 de março? Compra relógio na internet de 240 reais? De 300 reais? O neto do Macedo me confidenciou aqui, falou aqui no vídeo, na entrevista. Só a caixa de relógio do Bispo Macedo passa de milhões de dólares. A caixa de relógio. Ele tem relógios da Patek Philippe. Pesquisa o nome Patek Philippe. Ele tem uma caixa de relógios desse. Tem relógio da Patek Philippe que, se não me engano, passam de 100 mil dólares. Ele não tem vergonha de ostentar e esfregar na cara do povo que adora a imagem dele o que ele
o que ele usa. Sai fora, rapaz. Sai fora. Exato, meu irmão. Bem lembrado. Bem lembrado, meu irmão. Ele fala do pastor que está saindo, que agora ele vai chamar de estrume, mas ele não fala que ele também foi um estrume quando saiu da Nova Vida. O Macedo não teria sido também um estrume quando saiu lá da Nova Vida? Porque ele já chamou o pastor. Você, pastor, tem que ter vergonha. Um sujeito que já chamou você de vagabundo, disse que o pastor sabe porque foi vagabundo. Disse que o pastor sabe que foi pilantra. Eu não fui pilantra. Eu não fui vagabundo. Vagabundo é você. Se você está no seu direito de chamar quem sai de vagabundo, de pilantra, de sem vergonha é você. Eu quero ver o podcast da Universal me chamar, o True Podcast, me chamar para um debate. Eu acabo com vocês no debate. Eu detono com vocês. Não tem um que possa me chamar, ninguém. Em 7 anos aqui não tem um falar nada. Tem que ficar quietinho na de vocês. Seus covardes, seus fracos. Seus covardes. Me chama pro True Podcast, o podcast da Igreja Universal, que bota político da igreja envolvido em maracutaia, envolvido em sem vergonhice, porque Partido Republicano tá cheio de político envolvido em maracutaia e sem vergonhice. Sai fora, rapaz. Me chama aí, faz um debate. Deixa eu falar com o Caio lá. Pedir pro Caio botar um pastor, um bispo lá para debater comigo. Ah, meu amigo. Bota um bispo para debater comigo. Que eu esfrego na cara dele para mostrar pro povo quem ele é. Eu exponho ele publicamente para ele deixar de ser sem vergonha, parar de ser mercenário e passar a fazer o que é correto. Então não vem com esse papo de querer dizer pro pastor que ele tinha regalia. O Alê tá aqui falando agora. O Alê colocou um comentário aqui, perdi o comentário do Alê. Alê também foi bispo da Universal, tá aqui, ó. Aqui, achei o Alê. Pessoal, se inscreve lá no canal do Alê, gente. Verdade que liberta. O conteúdo dele é muito bom também, muito forte. Macedo é mentiroso, não existe regalia para quem é pastor dessa empresa. Regalias tem eles. Relógios, carros, apartamentos, casa, roupa caríssima, viagem. Fica falando que o pastor tinha regalia. É verdade, meu irmão, é verdade. Regalia uma ova, rapaz. Que regalia? Vamos lá, vamos continuar ouvindo aqui, gente. Daqui a pouquinho eu vou colocar um e-mail pra gente ver aqui. Eu não tenho uma bola de cristal que me diz, ó, fulano é, fulano não é de Deus, não. Mas eu tenho o Espírito de Deus que me garante que tudo que a gente semear, isso também a gente vai ceifar. Tudo. Ninguém pode passar por cima disso aqui. Porque a Igreja Universal dá condições para a pessoa pregar o Evangelho. Dá todas as condições que nenhuma igreja dá. Que nenhuma empresa deste mundo dá. A igreja dá todas as condições. Quem não quer trabalhar na igreja? Todo mundo quer. Todo mundo fica religioso para justamente estar enquadrado nesse conflito. Você viu? Nós damos as condições que nenhuma empresa dá. Ele mesmo assume que a Universal é uma empresa. Tá todo mundo saindo, Macedo. Tá todo mundo te abandonando. Tô graças a Deus por isso. Vão deixar você e o Renato sozinho aí no templo vazio. Todo mundo fica religioso para justamente estar enquadrado nesse... Para a pessoa pregar o Evangelho. Dá todas as condições que nenhuma igreja dá. Que nenhuma empresa deste mundo dá. A igreja dá todas as condições. Quem não quer trabalhar na igreja? Todo mundo quer. Todo mundo fica religioso para justamente estar enquadrado nesse conforto material. Então, muitos no nosso meio, infelizmente, desgraçadamente, fazem o trabalho, não é porque tem paixão pelas almas, mas tem paixão por si mesmo. Então, a religião é essa maldição que corre por esse mundo afora e corre dentro da Igreja Universal. Mas graças a Deus, isso faz a gente ficar feliz. Graças a Deus, que aquilo que o homem semear, isso também vai
a religiosidade, cedo ou tarde vão colher o que estão semeando. Ah, não tenho dúvida disso. Graças a Deus. Pode ter certeza disso. Eu tenho tanta certeza como Deus existe. Então, aqueles que estão me ouvindo e que não nasceram de Deus, cedo ou tarde vão sair fora. Graças a Deus. Tomara que saiam logo hoje. Quisera eu que saíssem hoje. Eu prefiro fechar a igreja do que ter um pastor lá que seja nascido da carne. Eu prefiro que a igreja feche as portas de templos do que ter gente lá que esteja levando as pessoas apenas palavra e não espírito. Eu prefiro. Pode ter certeza, ninguém vai fazer falta. Graças a Deus. Quando o Renato diz para mim, ó, bicho, eu pergunto, essa semana saíram tantos. Não é só aqui, não, outros lugares também. Graças a Deus, aleluia. É menos um estrume no nosso meio. Que a gente fica aliviado. É menos um estrume. Um joio saiu. Conseguiu, um joio saiu fora. Deus, aleluia. Você para ele é um estrume no nosso meio. Você para ele é um estrume. Você que é membro da Universal, você é lixo. Ele já falou publicamente isso. E agora, pastor, para ele você é um estrume. Tá gostando? Para ele você não faz falta nenhuma. É claro, ele é bilionário. Já alcançou o poder. Tem partido político. Ele não quer saber mais de dinheiro. Ele tem muito. Agora ele quer poder. Ele quer comandar. Ele tem lá o pessoal dele envolvido lá no poder brasileiro. Então, você para ele é um estrume. E você continua aí dizendo, sim, senhor bispo. Eu teria vergonha de olhar para o rosto da minha esposa depois de ter ouvido uma coisa dessas. Você para ele é um estrume. Isso é uma vergonha. Como é que um homem fala uma coisa dessa e depois fica no sábado lá? Não vou botar mais o áudio dele não, acabou. Eu vou botar o áudio dele no meu Telegram. O meu Telegram é a única plataforma que o Macedo vai ter que brigar com o Vladimir Putin para tirar o conteúdo de lá. Vai brigar com o Putin para tirar o conteúdo de lá. Porque só assim para tirar. Eu quero ver você tirar do Telegram também. Você vai ter que brigar com o Putin para tirar, porque é o aplicativo russo. Acesse o meu Telegram que eu vou deixar esse áudio lá. Era só o que eu queria colocar. Só isso. Um cara que vem... Aonde estava lá? Eu quero... Senhor... Chorando. Para de ser fingido. Você não gosta de ninguém, Macedo. Você não gosta de ninguém. O próximo podcast que eu for chamado, meu amigo, eu vou descer a lenha, porque eu fui muito razoável lá no Caio Modesto. Tô dizendo a você, eu tenho muita bomba atômica para jogar. Tô concentrando tudo de uma vez só para jogar de uma vez. Aí eu quero ver o que vai ser. Eu quero ver o que vai ser. Eu recebi o e-mail aqui. Deixa eu abrir o e-mail que eu recebi. Foram 2 e-mails potentes que eu recebi. 2 e-mails pesados que eu recebi, que me mandaram esse conteúdo do áudio do Edir Macedo. Eu vou abrir aqui o conteúdo que eu recebi. Vamos ler aqui a respeito desse e-mail do Macedo. Ou melhor, a respeito desse áudio. Tá aqui, pessoal. Vou abrir aqui só um instantinho, por favor. Aproveitar que a internet deu uma melhorada. É muita patifaria. É muita sem vergonha. Obrigado, Elis. Tudo bom? Obrigado por se tornar membro do canal. Deus te abençoe, tá? Mais uma membro do canal aí, ó. Deus abençoe você. Tem muitos membros queridos que estão aqui, ó. Muitos membros. Janice. Muita gente que se tornou membro do canal aqui. Só tenho a agradecer a vocês. Vou fazer um sorteio da caneca que eu mandar para vocês, tá? Uma canequinha, uma lembrança que eu tenho aqui para mandar para vocês. Vou fazer um sorteio. Muito obrigado, tá? A todos vocês. Que Deus os abençoe muito pelo apoio de cada um de vocês. Vamos ler aqui esse e-mail aqui. Hoje, dia 11/9, esse e-mail foi mandado na quinta-feira, que é onde teve a reunião de pastores. Ou melhor, desculpa, foi sexta-feira. A reunião de pastores foi dia 10.
Deixa eu ver aqui. Hoje, dia 11/9, no tempo de Salomão, às 9 da manhã, o ditador religioso Edir Macedo começou falando de Gálatas 6:7, diz que Deus não fez robôs sim seres humanos. Tá bom. Macedo, então por que você quer fazer robôs à sua imagem e a imagem do seu genro, o robô Renato Cardoso? Macedo, você anula a identidade das pessoas, isso é verdade. Claro que, como sempre, o religioso pegou o texto fora de contexto e como a religiosidade faz parte da pessoa do Edir Macedo, ele fez uma bagunça com a carta de Paulo, falou coisa com coisa, até chegar no absurdo, a distorção das escrituras sagradas. Ele começou a falar de Lúcifer, sobre a queda dele e a terça parte dos anjos, e logo em seguida falou da queda do homem. Para ele, quem sai da Igreja Universal é o verdadeiro Lúcifer, né? Ele não fala dele que saiu da nova vida. E começou a falar que ele era o filho de Deus. KKKKK. O religioso do Macedo está ficando louco. Ele realmente acredita que é filho de Deus. Davi, os absurdos começaram a jorrar da boca dele, como um esgoto aberto. Isso aqui é uma reunião de pastores, pessoal. Isso aqui não foi mostrado no Univer, não. Essas coisas não aparecem nas plataformas da Universal. Isso aqui é a verdadeira reunião de pastor. Ele comparou a Iude com o céu e o paraíso. KKKKK. E também insinuou que os pastores que estão mandando denúncias para você e para o Marcelo, e também os... E também insinuou que os pastores que estão mandando denúncias para você e para o Marcelo, e também para os pastores que não concordarem com os absurdos falaram dele, são semelhantes a Lúcifer e Adão. Davi, o ditador religioso, se comparou ao próprio Deus, isso eu tenho certeza. Isso aí eu sempre tive certeza. Falou que ele é o trigo e os que não concordam são o joio. Disse que a igreja dá regalia para os pastores, moradia, benefícios. Pastores, vamos tomar vergonha na cara. O Macedo acha que está fazendo um favor para nós. Ele vive passando isso na nossa cara. Vamos sair dessa sinagoga de Satanás. Vamos nos preparar para sair e reconstruir nossas vidas. Aí, pessoal, nem tinha lido o e-mail. Exatamente o que eu falei agora há pouco. Davi, ele começou a se alterar. É sempre assim. O Macedo começa no espírito. Deixa eu imitar o Macedo que o pessoal gosta. O pessoal gosta que eu imito lá o Macedo. Oh, Deus, no espírito. Aí vai passando, daqui a pouco ele começa a ficar vermelho, ele começa a gritar, a dar faniquito, a dar os aleluia dele, os graças a Deus dele. Não sei se isso é esclerose, não sei se isso aí é maluquice, não sei se é demônio, eu não sei se é perturbação, não sei o que é. E alguma coisa incomoda ele, dá um faniquito nele que começa a gritar igual um doido. Isso eu já percebi, todo mundo já percebeu isso. Ele botou aqui, ó. E com certeza as denúncias estão incomodando ele. Davi, eu posso afirmar para você, ele assiste, com certeza ele assiste você, assistiu você no Caio Modesto. Isso eu tenho certeza que ele assiste, pô. Eu mandei até um abraço para ele no Caio Modesto. Vai, se você não assistiu, assiste lá, pessoal. Eu mandei até um abraço para ele. Macedo, calma, isso é só o princípio das dores. E quando eu for chamado para o próximo podcast, o restante de cabelo que está na tua cabeça vai cair todo ele. Você vai perder os cabelos que estão na cabeça. Com certeza. Gente, você acha que o Macedo está assistindo? 7 anos denunciando coisas gravíssimas. Você não acha que ele está assistindo ou mandando alguém assistir? Claro que ele tem uma equipe assistindo. Esse covarde. Gente, olha aqui para mim. Quando o Caio Modesto me entrevistou no canal dele, esse covarde mandou fazer uma vasculha, uma procura no canal do Caio para pedir direitos autorais. Ele não conseguiu encontrar direito autoral e pediu para todo mundo fazer os empregados dele, fazer uma varredura para pedir direitos autorais no canal dele. Eu sei que ele assiste, eu tenho certeza. Claro que assiste, deve estar até comendo pipoca lá, ou camarão, ou melhor, ou salmão lá em Portugal, não sei se está em Portugal, está aqui no Brasil, sei lá. Aí está aqui, ó. E o áudio de alguém próximo a ele. Pois ele chegou a falar que ao invés de ficarmos procurando novidades na internet, que deveríamos ler a Bíblia. Macedo, para. Religioso, Macedo, por isso mesmo estamos lendo a Bíblia. Estamos observando que vocês
vocês não têm nada a ver com Jesus Cristo e que vocês são semelhantes aos hipócritas que zombavam de Deus. Davi, espero que alguém tenha mandado o áudio para você. Mandou, meu irmão. No final da tortura, se é que se pode chamar isso de reunião, o pior ficou para o final. Ele voltou e começou a falar abobrinha sobre religião e disse que sempre perguntava para o Renato toda semana quantos saíram naquela semana. E quando ele ficou sabendo a quantidade, ele deu graças a Deus. O Macedo falou essa frase, graças a Deus, esses estrumes estão saindo. Atenção, pastores, vocês também viram e ouviram, ele chamou quem saiu e quem sai de fezes. Davi, ele chamou os que saíram, estão saindo de estrume. Você sabe o que significa? Eu não vou escrever, pois você fala, Davi, não seria nada acadêmico, mas ele vê os que estão abaixo dele como fezes. Isso eu tenho certeza, isso eu sei, isso é verdade. E todos os pastores viram e ouviram essa frase que o ditador religioso Macedo falou. Davi, não pare com as denúncias. Mais pastores e obreiros e membros estão assistindo o seu canal depois do podcast no canal do Caio Modesto. Louvado seja Deus, para a glória do Senhor. E os inscritos também, os que assistirem às denúncias, vamos apoiar, ajudar o canal do Davi e os demais que estão denunciando esse sistema, mas estão sendo usados por Deus para nos libertar do império maldito. Davi, meu irmão, que Deus o abençoe e o proteja. Eu recebi outro e-mail também de outro colega que me mandou aqui, eu só vou me certificar que não vai aparecer aqui o nome dele, por segurança dele, que está lá dentro ainda, graças a Deus está se preparando para sair fora, isso que é importante. Eu perdi muitas das minhas fontes, porque eles saíram fora, graças a Deus, tá todo mundo saindo fora, tá todo mundo abandonando o Macedo, abandona mesmo, deixa ele por aí, deixa ele com essa ilusão dele. Davi, estou te vendo nesse áudio da reunião de pastores, o Macedo está aparentemente cansado, reclamando, amaldiçoando os pastores que estão saindo. Macedo, pare de ser hipócrita. Os pastores estão saindo porque não aguentam mais usar a Bíblia para arrancar dinheiro das pessoas. Isso aqui é uma outra fonte que eu tenho. Fazer campanha política dentro da igreja para eleger seus candidatos, explorar os voluntários para cumprir suas metas, ser proibido de visitar a família. Se arrependem de ter feito vasectomia imposta por vocês, não aguentam mais tanta cobrança, sem poder ter um dia de folga, não suportam mais as loucuras da Cristiane e do Renato, perceberam que a Universal é uma seita maldita que não prega o verdadeiro evangelho. Davi, o Macedo disse que pergunta para o Renato, é outro confirmando aqui, ó. Quantos saíram? Eu botei o áudio agora há pouco. E toda semana eles respondem, saíram vários. E de forma cínica e descarada, falou que quem sai é joio. Tem um mal dentro de si e vai sair como o diabo saiu. Diz que todos podem sair, ninguém vai fazer falta. E deu graças a Deus e aleluia, porque o estrume está saindo. É isso mesmo, Davi. Depois de ter chamado quem saiu de lixo, agora ele chamou de estrume. E depois ele vai fazer a carta de perdão. Exato. Bem lembrado. Bem lembrado. Daqui a pouquinho vai vir a cartinha de perdão, como ele fez. Se lembra da cartinha de perdão? A carta de perdão, eu quero dizer... Deixa eu imitar o Macedo que o pessoal gosta. Meus amigos, eu quero dizer a vocês que... Na carta, né? Porque ele não fala isso. Ele não tem coragem de pedir perdão. Ele não tem coragem de vir publicamente dizer que criança não é como um rato. Ele não tem coragem de chegar publicamente e pedir perdão. O que ele faz? Mandou cartinha, a carta do Bispo Macedo. Eu gostaria de pedir perdão. Se por acaso eu ofendi, se por acaso eu falei alguma coisa, sim ou não? Então ele bota cartinha. Carta é uma ova. Você tem que devolver o patrimônio de quem entregou casa, quem entregou carro. Olha, gente, vai vir outro podcast aí. Eu vou estar em outro podcast e o pau vai quebrar. Eu vou trazer as maracutás da Fogueira Santa todas para vocês. Tudo que é absurdo que acontece em época de Fogueira Santa, eu prometo para vocês que eu vou trazer. Eu estou aguardando um convite de um outro podcast aí. E olha, gente, o pau vai quebrar. Agora eu não vou ser tão modesto. Eu sou muito grato ao meu querido pastor Caio Modesto. Eu fui muito, assim, moderado, mas da próximo podcast eu não vou ser tão modesto assim. Eu vou vir para cima falando que as pessoas têm que ouvir. Carta de perdão é uma ova.
você tem que pedir perdão, você tem que devolver o patrimônio de quem tornou você um bilionário. Carta de perdão é uma ova, obreiros morreram, ficaram doentes, muita gente acabou com a vida por conta desse fanatismo seu. Vem com cartinha de perdão. Cartinha de perdão é uma ova. Você, Macedo, quando o rapaz morreu na Bolívia, eu trouxe o áudio com exclusividade para o canal. Eu trouxe o áudio dos bastidores, você falou, problema é dele, não tô nem aí. Aí no dia seguinte, você, Macedo, falou publicamente isso. Todas as emissoras do Brasil divulgaram, mas eu tinha trazido antes aqui no canal. Eu trouxe antes dos bastidores aqui. Você não tem piedade, você não tem misericórdia. Você não mostra compaixão com ninguém. E fica no templo de Salomão. Olha a grandeza de Deus. Deixa eu entortar a mão, porque tem que fazer, né? Olha, Deus é grande. Deus é grande. Ele é muito grande. Deus é grande e você manda o povo botar ele contra a parede. Você leva os teus seguidores a fazer barganha com ele. A fazer sacrifício financeiro, dando cusparada no que Jesus fez na cruz. Sai fora, rapaz. Sai fora, sai daí. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. No mês de outubro, eu vou trazer para vocês uma entrevista muito boa. Olha, hoje eu falei com uma pessoa que abriu mão para falar só comigo aqui no canal. Você não faz ideia, gente. Eu tenho uma pessoa preparada para falar aqui no canal. Se eu puder, se eu tiver condições para isso, eu vou até ela. Eu acho até melhor. Se eu não tiver recursos até lá, eu faço aqui no vídeo. Eu gravo com ela aqui. Mas se eu puder estar do lado dela, meu amigo, né? Sim ou não? Vou imitar o Macedo que está assistindo. Ele sempre assiste, né, Macedo? Para desmascarar vocês. Se eu tiver recursos, se Deus me abençoar com recursos, eu vou até ela, eu viajo, dou um jeito, vou de ônibus, sei lá. Vou até ela, me encontrar com ela. Aí eu quero ver como é que vai ficar o negócio. Meu amigo, vamos desmascarar o que vocês têm feito. Porque são anos de exploração. São anos do falso evangelho. Procure, você que é membro da Igreja Universal, uma instituição cristocêntrica. É errado você congregar de forma nenhuma. Você tem que ser livre em Cristo Jesus para você poder procurar uma instituição que você queira congregar, que você queira estar com seus irmãos, mas fuja da exploração religiosa, fuja desse evangelho da barganha, esse evangelho da teologia da prosperidade, da riqueza, esse evangelho do triunfalismo, esse evangelho que só eles enriquecem e você não tem acesso às coisas. Isso não tem nada a ver com Jesus, pessoal. Jesus não está aí. Jesus não está aí. Jesus não está aí. Tá certo? Não sei qual é o perfil aqui, Zoom BR. A gente congrega em algumas igrejas. Às vezes eu faço algumas pregações em algumas igrejas batistas, algumas congregações pequenas que a gente visita, a gente congrega com os irmãos, eu faço visita no lar, às vezes eu vou no hospital, às vezes eu estou indo em muitos lugares, centro de recuperação. Essa semana mesmo eu tive em centro de recuperação, porque lá tem trabalhos com jovens, para a gente poder pregar a palavra do Senhor para eles, e eu tenho muito prazer em fazer isso. Só que a gente não fica divulgando aqui para fazer marketing disso. É o nosso dever, a nossa obrigação, como seguidores de Jesus Cristo, não fazer propaganda, fazer como a Universal faz. Explora voluntário, pede ajuda dos voluntários, voluntário vai lá, tira coisas de dentro de casa para fazer trabalho social, e o Edir Macedo viajando de jato particular, e o Renato Cardoso viajando de helicóptero, para baixo para cima, indo para Rondônia, viajando de jato. Para onde eles vão, eu sei tudo. O trajeto deles, eu sei exatamente para onde eles vão. Eu sei quando se movimenta os jatos deles. Mal sabem eles que eu sei de tudo isso. Então, gente, nós temos que continuar fazendo um trabalho sério e eu quero contar com cada um de vocês em nome de Jesus. Orem pela minha vida, pessoal. Orem por mim. Eu oro por todos os membros da Universal, obreiros,
Ontem mesmo eu recebi um áudio de um obreiro da Catedral de Del Castilho. Espalhou-se o áudio desesperadamente pelo Rio. Começaram a divulgar o áudio do obreiro falando, o Honorito Gonçalves estava humilhando um senhor de idade lá que estava procurando um lugar para sentar. Ele mandou uma mensagem para mim pedindo que eu não divulgasse. Eu até falei com ele, meu irmão, obrigado até pelo seu contato, realmente eu recebi, muita gente me enviou, porque espalhou em todo lugar, mas é essa a realidade da Universal. Humilhar as pessoas. Del Castilho está vazio. As catedrais estão vazias. Mas sabe por quê? Não tem conteúdo, não se prega a palavra do Senhor, prega versículo isolado, prega campanha, são grossos, são ignorantes, são grosseiros, não tem amor com as pessoas. Não tem amor com as pessoas. Temos que ter amor com as pessoas. Tá certo? Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos. Vamos orar aí para que abra mais podcasts, mais oportunidades. E quando vier a próxima oportunidade, se Deus assim permitir, se Deus permitir, eu falarei de uma forma como eu nunca falei. Eu vou soltar o verbo mesmo. Eu vou falar aquilo que tem que ser falado. E não importa, a verdade tem que ser dita. É o tema-chave do meu canal. A verdade vem aí. Eu creio que estaremos diante dele, do Salvador, um dia. E vamos ter que prestar contas disso. Tá bom? Obrigado, amigos. Deus abençoe a todos. Um grande abraço para você. Desejo uma ótima semana. Amanhã vai ter conteúdo. Durante a semana vai ter conteúdo. E vamos para cima. Porque a verdade está a caminho. Creia nisso, tá bom? Minha querida irmã Estrelita, um abraço. Pessoal que está fora do Brasil também. Valeu mesmo. Muito bom ter vocês aqui. Eu amo cada um de vocês e eu oro por vocês todos os dias. Vou botar o áudio lá no Telegram, tá, pessoal? Quem quiser ouvir o áudio, vai estar lá no Telegram. Davi, qual é o seu Telegram? Qual é o Telegram do canal? Acesse o Telegram, pessoal, porque é a única plataforma que o Macedo não tem como tirar. Não tem. Para o Macedo tirar do Telegram, ele tem que ir lá falar com o Vladimir Putin. É isso mesmo. O meu Telegram é @ Tem dois recadinhos para finalizar aqui. O meu Telegram tem um Instagram. Vai lá no meu Instagram falecomdavi.vieira. Acompanha o Instagram lá do Davi. Tem o meu Telegram, deixa eu lembrar aqui, eu esqueci o nome, eu esqueci qual é o Telegram. É Amigo de Davi. @Amigo de Davi, tá? Telegram é o @Amigo de Davi. Vai lá que tá tudo lá. Tem muito conteúdo legal lá para você ver. Vídeos, fotos, áudios, conteúdos lá, tá bom? E que mais? E tem um canal de corte, pessoal. Pessoal, me ajuda no canal de corte, porque se a Universal quiser tombar esse aqui, tem um canal de corte lá. Se você ainda não se inscreveu, vai aí, ó, @Cortes de Davi, você vai lá no meu canal, se inscreve lá no canal de corte. Eu vou estar colocando sempre um conteúdo lá, todo dia um conteúdo, para que aquele canal seja um canal reserva. No caso desse aqui, eles virem para cima desse aqui, tá bom? Não vai vir para cima não, porque se eles vierem para cima desse aqui, eu vou para cima deles também. Aí o pau quebra. Opa! Ó, cara, Davi, vamos fazer chegar no Danilo. Será que o Danilo vai me receber? O Danilo é um programa de humor, né? O Danilo Gentili é um programa de humor. Mas qualquer entrevistador do Brasil, tô dentro. É só me ajudar com a passagem. Se eu tiver condições de ir, eu vou estar lá. E o pau quebra. Aí eu quero ver. Bota um bispo do outro lado para me rebater. Fazer ele passar vergonha. Já pensou o Danilo me chamando lá? Tô dentro, meu cara. Vamos pro SBT. Vai ter que segurar a onda lá. Como é que é o nome da filha do Silvio Santos? A Patrícia, né? A Patrícia vai ter que segurar a marimba lá, porque ela gosta do Macedo. Vamos ver se ela vai me receber. Eu acho difícil o Danilo me chamar. Difícil. O Danilo, ele trabalha para Patrícia Bravanel. A Patrícia gosta do Macedo. Não sei, né? Vamos ver, né? Apesar que o Danilo também, ele consegue ser bem abrangente, né? Ele chama muita gente. Quem sabe, né? Mas está de acordo com a vontade de Deus. Seja no Danilo ou em outro, a gente vai falar a verdade. Tá bom? Deus te abençoe. Eu desejo que a graça do Senhor esteja na sua vida, te dando paz e força. Não tenha medo. Confie no Senhor. Ele é a nossa força. Ele é a nossa segurança. Ele é o nosso escudo. Ele é o refúgio bem presente na hora da angústia. Confie só nele. O Senhor é Deus, o Senhor é único e ele é a verdade. Tá bom? Um abraço, irmãos. Fique com Deus. Boa semana. Tchau. Um abração. Tchau. Como apoiar o canal Davi Vieira?
Neste vídeo rápido, você vai conhecer 3 formas simples de apoiar o canal da Vivieira: Pix, PayPal e Wise. Todas são seguras, rápidas e feitas com apenas alguns toques. E para facilitar, é só escanear o QR Code na tela para escolher a melhor forma de contribuição. Primeira opção: Pix, para quem está no Brasil. A maneira mais fácil e direta é o Pix. Funciona em qualquer aplicativo bancário. Chave Pix: 21965296930. Passos: abra o aplicativo do seu banco. Toque em Pix. Digite 21965296930. Insira o valor que deseja contribuir. Confirme a transferência. É rápido, sem taxas e ajuda muito a manter este canal no ar. Segunda opção: PayPal, para quem está fora do Brasil ou prefere cartão. Passos para enviar pelo PayPal: abra o app. Faça login na sua conta. Clique em enviar. Digite o e-mail: falecondavivieira@gmail.com. Escolha o valor da contribuição. Confirme a transação. Terceira opção: Wise. Passos para enviar pelo Wise. Acesse wise.com ou baixe o aplicativo. Clique em enviar dinheiro. Escolha o valor e a moeda. No destino, selecione Brasil. Escolha enviar para e-mail e insira falecondavivieira@gmail.com. Siga as instruções da plataforma e confirme a transferência. Muito obrigado por caminhar com a gente.